E aí, sétimo ano, preparado para mais uma semana? Sim, é o PET 3. Venha comigo e se liga na minha dica. Hello, everybody! Good morning! Good afternoon! Hello! Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, independente de onde você esteja, que seja um dia ou uma tarde muito legais, tá bom? E sim, estamos começando mais uma apostila, já estamos no PET number 3, no PET número 3. Yes! Sim, gostaríamos de estar em sala, mas vamos aproveitar esse momento para aprender cada vez mais. Mesmo que o ensino seja à distância, mesmo que não estejamos juntos na sala de aula, vamos fazer da nossa casa, do nosso celular, do nosso computador, um ambiente de muito aprendizado. Então venha comigo e se liga na minha dica. Vamos lá, week number 1 and week number 2. Vamos lá, vou fazer as 2 semanas com vocês. Alguns alunos estão muito aflitos e preocupados, porque eles estão assim, gente, eu tenho que responder em inglês, eu nunca fiz nada disso, eu não sei como que escreve, Érica. Calma, relax, take it easy, calma, relaxa, tá? Vai dar tudo certo, tá? Primeira coisa, number 1. Look at the picture and answer the questions in English. Tem um errinho aqui, porque quando eu falo de nacionalidades, tá? Quando eu falo de idiomas, tem sempre que ser com letra maiúscula. Sempre com letra maiúscula, ok? Então, aqui tá aqui, ó, look at. A expressão look at, olhe, observe, tá? O que é para observar? A picture. O que é uma picture? Isso aqui, a figura. And answer. E responda. Responder o quê? As questions, as perguntas. Responder como? Em inglês. É para responder sim em inglês. Em português, não. É simples, é fácil, é prático, tá? Por mais que pareça difícil, um bicho de 7 milhões de cabecinhas, não é. Vamos passo a passo, pouco a pouco, tá bom? Olhando essa figura, o que a gente pensa? É um agricultor? É uma modelo? É um engenheiro? É uma atriz? Não é um cozinheiro? Ou é um vendedor? É isso que vocês têm que observar primeiro. Sempre tenho dito isso para vocês. A imagem ajuda tanto quanto as palavras. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu não sei responder, mas sem analisar, realmente fica um pouco mais difícil, tá? Então, observe com bastante atenção, tá? Hoje a nossa aula tem uma trilha sonora bem legal, né? Espero que vocês gostem do canto dos pássaros, tá? Mas é bom que vocês vão estudando e relaxando ao mesmo tempo. Eu gosto muito dos sons da natureza, tá? Então, espero que vocês também apreciem, assim como eu, ok? Então, vamos lá. Então, a gente observou a figura. Então, eu dei opções aí para vocês, né? Olha, essa imagem tem a ver com homem, mulher, né? Tá sentado, tá em pé, tá sozinho, tá acompanhado. É o quê? Engenheiro, modelo, agrônomo? O que é? Tá? Por que eu falei para vocês fazerem essa reflexão e também relembrei que a figura é tão importante quanto as palavras? Porque quando eu venho aqui na letter A, tá assim, what is this man's occupation? E aqui dei a tradução, ó, what. What quer dizer o que ou qual, tá? A gente já aprendeu o verbo to be, então, qual é, né? This man's, esse apóstrofo S aqui é para mostrar que algo é de alguém, tá? Esse apóstrofo S esconde uma posse, é chamado genitive case, tá? Mostrando que algo é de alguém. Temos uma palavra cognata, olha. Occupation. Occupation, ocupação. Ocupação lembra, isso mesmo, lembra profissão, lembra trabalho. Então, aqui, ó, qual é a ocupação, né? Occupation deste homem. Então, qual é? What is? Qual? Porque eu já aprendi que o what é o que ou qual. O verbo to be também eu aprendi. Então, é, porque o verbo to be significa ser ou estar. Qual é a ocupação deste homem?
tá? Algumas palavras vocês já conhecem. Então, galera, sempre antes de ter esse medo de parar, de ficar travado com a língua inglesa, observe se não tem palavras cognatas, observe se não tem, né, palavras que você já conheça, tá? Porque aqui a pergunta é bem simples. Então, tá perguntando qual que é a profissão dele. Se eu olhar aqui, eu já sei qual é a profissão dele. Então, quando eu vou responder, eu posso ter que usar o sujeito, o verbo e a profissão. Quem é o sujeito? O homem. Então, você vai escrever a palavra homem em inglês. Se eu não quiser usar a palavra homem em inglês, eu vou usar o quê? O pronome ele. Ele é he. Vocês também já aprenderam. E lá no meu canal também tem essa palavra em inglês para vocês, tá? Depois, como é singular, o homem é, ele é o verb to be. Verbo to be no singular. Qual que é o verbo to be no singular? Aí eu já fiz o sujeito, já fiz o verbo. Aí eu venho falar a profissão. Qual que é a profissão? Você ali já viu, ó, tem pessoas com ele está num ambiente específico. Será que vocês não reconhecem esse ambiente? É uma profissão super fácil de adivinhar, tá? Então, é facinho, eu vou simplesmente o quê? Pegar e escrever aqui. Ele é tal coisa. O homem é tal coisa. Então, você vai usar essas três palavras. Sujeito, verbo e a profissão. Tudo em inglês, mas é tudo simples. A maioria das coisas você já aprendeu, seja no PET anterior, seja dentro da sala no sexto e no sétimo ano, e com a ajuda do dicionário e com a ajuda dos sites e tradutores, você consegue fazer. O livro também ajuda bastante. Não deixem de pesquisar, porque às vezes você acha que não sabe, mas quando você consulta o dicionário, você consegue elaborar a resposta, tá bom? Vamos lá. Letter B. Letra B. Where is he and his adolescents? Ou seja, where is he and his adolescents? Aqui adolescente está no plural, né? Poderia ser a palavra teenagers. Eu poderia usar também a palavra teenagers, tá? O que acontece? Teenagers, adolescent, é adolescente, jovem. O where já traduziu também. O where é onde. Se eu falo onde, eu quero descobrir um lugar. Eu quero descobrir um local. Então, onde? Onde o quê? Onde é? Onde está? Você vai ter que fazer essa jogada aí. Ah, Erika, mas como que eu vou saber? A hora de traduzir, você vai ver qual sentido fica melhor. Se é onde é alguma coisa ou é onde está alguma coisa. Aqui eu perguntei, he, quem é he? Ele. O que é his? Dele. Dele o quê? Os adolescentes dele. Esses adolescentes, quer dizer que pertencem a ele. Ou seja, estão relacionados a ele. Poderia ser his students, ok? Por quê? Alunos dele. Tá? Então, no caso aqui, ó, where, onde? Onde o quê? Está, né? Onde está quem? Ele e seus alunos. E os alunos dele, os adolescentes dele, tá? Aqui ficaria melhor a palavra aluno. Mas como eu não quero te contar de cara o que é, como vocês têm que descobrir a resposta, por isso que usou adolescente, tá bom? Letter C. In your opinion, aqui palavra cognata, ó. Na sua opinião, em sua opinião, is he? Ele é. Como é uma interrogativa, por isso que o is veio primeiro. Vocês já aprenderam a forma interrogativa. Então, aqui é uma pergunta, por isso que o is veio antes, né? Is he a physical education teacher? Physical education, também palavras cognatas. Educação física. Então, tá perguntando, na sua opinião, is he? Ele é a physical education teacher? Um professor de educação física? Érica, mas por que as palavras vieram todas ao contrário? Primeiro, physical education veio antes de professor?
para qualificar a palavra professor, porque não é qualquer professor, é professor de educação física. Os adjetivos sempre vêm primeiro. Então, o physical veio antes de education, porque não é qualquer tipo de educação, é educação física. Então, o física aqui qualifica a palavra educação. Aqui o is veio antes do he, porque eu sei que eu falo ele é, eu não falo é ele, né? Mas a fórmula em inglês da interrogativa é essa, verb to be antes do sujeito. Então, você vai falar, ele é tal, tal. Yes, ele é. No, ele não é. Aqui é uma resposta de sim ou não. Como é que é sim ou não em inglês? É isso que você vai responder, tá? E sempre colocando a forma completa. Sim, ele é. Não, ele não é. Você tem uma aula sobre isso no meu canal e você tem anotações sobre isso no seu caderno. Érica, eu não sou só seu aluno, e aí? Tem um vídeo no meu canal, tem exemplos na internet e com certeza seu professor também explicou sobre isso. Mas se você precisar de ajuda, estou à disposição. Podem me chamar nos comentários, tá bom? Vamos lá. Continuando ainda essa aula, ele dá uma dica aqui, tá? Ele vem trazer conhecimento para vocês sobre os níveis escolares nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim. Então, aqui na primeira parte são os níveis e aqui as idades, tá? Então, preschool, que é o pre-kindergarten, que é dos 4 aos 5 anos. Elementary school, que aí é aquele primeiro ano, quinto ano, quarto ano, né? Então, aqui é quem está na escola do ensino fundamental 1, até os 11 anos. Aqui, ó, middle school, junior high school. Vocês estão na middle school or junior high school. Tem escolas que são chamadas middle school, tem escolas que vão estar escrito junior high school, tá? Porque aqui tá, é o pré-ensino médio, tá? Porque o 8º ano, o 9º ano já vai chegando perto do ensino médio, né? E o ensino médio é high school. Então, ó, a school aqui, o middle school, o junior high school, é o 6º ano, 7º ano, 8º ano, tá? E depois temos aqui high school, que é o 9º, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. O 9º ano é ensino fundamental 2 e o ensino médio aqui é o 1º e o 2º e 3º ano, tá? Alguns chamavam de 2º grau, mas aqui é o ensino médio, tá? Aqui tem as idades, então fica fácil fazer essa relação, tá? Esse aqui é só conhecimento geral para vocês, tá? Now, number 2. Now, let's read and answer the questions. Aí tem um texto aqui, ó, tá? Eu vou ler ele em inglês para vocês. Freddie is a high school teacher. He teaches math and PE, que é Physical Education, at Carver High School. He likes his job very much. He has worked there for 10 years. In math class, Freddie teaches algebra to his students. In PE class, Freddie and his students play different kinds of sports. He likes working with high school students, but sometimes the job is tiring and he feels tired. Galera, por mais que eu traduza o texto para vocês, vocês têm que pegar o costume de tentar fazer tradução. Se vocês não correrem atrás de informação, não tentarem conhecer novas palavras, vocês nunca vão conseguir obter novos vocabulários, conhecimento e assim aprender inglês. É um prazerão, né? Para mim é muito bom, adoro fazer os vídeos, adoro explicar tudo aqui para vocês. Mas se vocês não fizerem a parte de vocês, que é pesquisar, usar o livro, o dicionário, a internet, assistir aos vídeos, tirar suas dúvidas, vocês não vão aprender, tá? Então aqui, galera, muita coisa vocês já aprenderam, seja comigo, seja com outro professor. Então, ó, Fred is a high school teacher. Fred, nome próprio. Is, verb to be. High school, tipo de escola, que nós vimos nessa tabelinha aqui em cima. Teacher, profissão. Então, sempre una as palavras. Algumas vocês já conhecem, outras não. Eu vou traduzir a primeira linha toda, mas o restante vocês vão tentar fazer sozinhos, combinado? Então, tá aqui. Fred é um professor do ensino médio, né? Ou seja, do final do ensino fundamental para o ensino médio, ou seja, do 9º ao 3º ano, tá?
He teaches math and PE. Ou seja, ele ensina. Teacher é a profissão, é quem faz. Teaches é a ação, é o que se faz, né? Então, teaches, ensinar, trabalhar lecionando, tá? Por que o verbo ganhou S? Porque o sujeito é ele e ele está na terceira pessoa do singular. Então, ele ensina matemática, math and PE. Lá, normalmente, eles fazem essa sigla, tá? Para falar que é Physical Education, educação física. Na, ou seja, Scholar Carver High, tá? Agora aqui, gente, é só seguir, ó. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Aí você tem aqui, ó, sujeito, ele. Verbo gostar. De que ele gosta? He has. Sujeito, ele. Has é o verbo ter, é um verbo irregular, tá? Porque no presente o have vira has, tá? Quando é na terceira pessoa do singular. Ele tem o quê? Tá? Então aqui, galera, tem números 10, que é o número 10, tá? Então tem várias palavras que vocês conhecem, tem várias palavras cognatas. Então tentem traduzir. Umas dicas que eu vou dar. A maioria dos verbos terminou em S porque aqui o tempo está no presente. Então, quando está no presente e o sujeito é a terceira pessoa do singular, ou seja, o sujeito é ele ou ela, o verbo ganha S, ES ou IES. Então, no dicionário, você não encontra teaches, você encontra teach, só até no H. No dicionário, você não encontra likes, você encontra like, só até no E. Aqui eu falei que é um verbo irregular, então você vai encontrar have, que é H-A-V-E, tá? Aqui teaches de novo, aí depois aqui também, que ó, likes novamente, e por último aqui, feels. Você vai encontrar só até na letra L, tá? Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque tem gente que procura a palavra tal qual ela está escrita aqui. E às vezes você não aprendeu aquela regrinha ainda, ou não lembra. Então, sempre que um verbo terminar em S, ES ou IES no inglês, aquele S não vai fazer parte do dicionário, não. E esse S vai atrapalhar você a procurar. Procura sem o S, sem o ES, sem o IES. Essa terminação não é plural. Essa terminação é para mostrar que está no presente, realmente o texto está todo no presente e o sujeito é ele ou ela. E realmente o sujeito aqui é ele, né? Então, sempre que o sujeito é ele ou ela, é a terceira pessoa do singular, tá? Outra dica que eu vou dar, por exemplo, também alguns terminam com ing. O ing ou ele vai ser um verbo terminado no gerúndio. Por exemplo, working pode ser trabalhando, gerúndio, NDO, ou trabalhar, infinitivo. Então, sempre que terminar com ing, tira esse ing fora e procura só o que está antes do ing. E sempre quando terminar ing vai ser uma dessas duas coisas. Ou vai ser o gerúndio, que é o NDO, no caso aqui de trabalhar, trabalhando. Ou simplesmente o infinitivo, trabalhar, que é terminado em AR, ER e ER. Combinado? Espero que as minhas dicas tenham ajudado vocês aqui nessa tradução do texto número 2, tá? Respondendo as questões, novamente responder em inglês. Isso vai ajudar vocês muito na escrita da língua inglesa. É importante não só falar em inglês, mas também escrever, tá? Se você treina a escrita, você vai aprender a escrever corretamente, escrever cartas, escrever um monte de coisas, tá bom? Letter A, letra A. Is Freddy an elementary teacher? Tá perguntando. O Fred é um professor do ensino elementar? Você vai lá na tabelinha, vai ver o que é o ensino elementar, vem aqui no texto. Tem essa palavra? Se tem essa palavra, quer dizer que ele é. Se não tem essa palavra, quer dizer que ele não é. Então, você vai responder que sim ou que não. Mas lembrando, a palavra sim ou não em inglês é a palavra fácil, você já conhece, tá? E sempre vai falar, sim, o Fred é, sim, o Fred não é. Se falar que o Fred não é, você tem que colocar a palavra not depois do verbo to be, tá? Letter B, letter B. Is he happy with his job? O que é happy? Happy, né? Feliz. Tá perguntando se ele é feliz. O que é job? Job é o trabalho, a função, né? A ocupação dele. Ele é feliz com seu trabalho, ou seja, com o trabalho dele? Sim ou não?
Escreva, write the sentence. O que é sentence? Palavra cognata ou palavra transparente. Escreva a sentença, a frase. De onde? From, né? De onde? The text, do texto. That proves this. Que prova, proves, que prova, que explica isto. Então, lá no texto vai ter uma frase, provavelmente vai ter a palavra happy. Se não tiver a palavra happy, vai ter alguma palavra demonstrando sentimento, sensação. Procurem por isso. Essa é a explicação. Letter C. Are Freddy and his students playing a sport now? A foto mostra e o texto mostra. Então, lá, playing a sport. Procurem o verbo play, procurem uma palavra que se refere a esporte. Se você encontrar o verbo play e a palavra esporte lá, né? Basquetebol, soccer, futebol, qualquer outro, né, esporte, pode ser que eles estejam jogando. Se não estiver, será que vai estar jogando? Novamente, responder sim ou não em inglês. Só que aqui não é só o Fred sozinho, é o Fred mais os alunos dele. Então, Fred and his students are ou are not. Ou se você não quiser escrever Fred, né, and his students, escreva they. They quer dizer eles ou elas. They é o pronome pessoal em inglês para falar eles ou elas. E sim, o Fred com os alunos dele quer dizer eles ou elas. Eu posso simplesmente reduzir, simplificar o Fred com os alunos dele para o pronome they. T-H-E-Y, beleza? But is he a physical education teacher? Aí aqui tá te pedindo uma confirmação. Mas, vamos supor, ele tá jogando ou não tá? Às vezes ele tá jogando, às vezes não. Isso não interfere em ele ser ou não um professor de educação física. Porque não quer dizer que é um professor de educação física que vai ter que estar jogando, brincando o tempo todo, né? Letter D. Is he a mathematics? Ou seja, math, porque tem duas formas de escrever matemática, tá? Então pode ser math, que é aquela forma pequenininha, ou mathematics, tá? Is he a mathematics or a physical education teacher? Lá no texto descreve a profissão dele. Então lá no texto vai ter uma frase muito parecida com essa. Então dá para você me falar se ele é ou não. Então é praticamente reescrever essa frase. Só que tem um detalhe. Aqui o verbo to be está no início. Se eu vou afirmar, se eu vou responder, o verbo to be tem que vir depois do sujeito. Então, em vez de ser is he, vai ser he is. Na resposta, é o sujeito que começa. Na pergunta, não. Na pergunta, é o verbo to be que comanda, mas na resposta, não. É o sujeito, tá? Letter E, letra E. Is to be a teacher tranquil occupation? Ou seja, para ser um professor, né? Ou seja, ser um professor, né, é ter uma ocupação tranquila, né? Ter um trabalho tranquilo, tá? O que acontece? Se sim, você fala assim, é tranquilo. Não, não é tranquilo. Para você fazer isso, é bom usar aquele pronome it. Lembra que eu falei que o it às vezes é usado, mas nem sempre é traduzido? Então, você vai usar o it junto com o verbo to be is, beleza? Mais um exercício para finalizar essa semana. Tá pedindo aqui no número 3, no number 3. Look at the picture. Observe novamente. Look at. A expressão look at, observe, olhe, tá? Olhe a figura, a picture, and answer. E responda as questions, as perguntas, novamente, in English. E, novamente, a pessoa que elaborou a apostila escreveu errado. A palavra em inglês tem que ser sempre com letra maiúscula, porque é uma nacionalidade, porque é um idioma, tá? Possivelmente há outras palavras escritas erradas aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Pode ser que aconteça de ter outras palavras. Sempre que tiver, eu vou tentar avisar para vocês,
Quando eu ver que não vai incomodar e tal, às vezes eu não vou falar, ou às vezes acontece de eu esquecer, eu peço que me desculpem. Mas quando eu ver e lembrar, eu sempre vou estar dizendo isso para vocês. Isso não é para criticar a pessoa, tá, gente? É para falar que ela não sabe. É para ensinar o correto. Eu não tô querendo manchar a reputação de ninguém. Isso nem quer dizer que eu seja melhor que ninguém. Eu estou apenas corrigindo para ensinar o certo. Pode ser que às vezes eu vejo o erro, pode ser que não. E não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, mas eu tenho que ensinar a forma correta, tá? A letra A. What is this man occupation? Se eu só olhar a figura, eu vou ter um pensamento. Ele tá segurando um prato de comida, ele tá olhando pra mim com a carinha boa. Ai, o que será que ele faz? Posso pensar que ele é um garçom, posso pensar que ele é um cozinheiro, um vendedor, posso pensar várias coisas, um dono de restaurante, dono de lanchonete. Aqui a foto te ajuda? Sim, ela começa a te ajudar. A foto aqui te dá algumas dicas do que o texto trata e do que você vai ler daqui em diante. Só que não tem só essa foto. Se eu descer aqui mais um pouquinho, eu vou ver que tem outra foto e vou ver que tem um pequeno texto. Então, é com a ajuda também desse texto que eu vou conseguir responder as minhas questions. Então, não use só, tá? Não use somente, pessoal, tá? As frases e nem somente os desenhos. É a ajuda dos dois, combinado? Então, aqui, ó. Read the second part of the text. Leia a segunda parte do texto, tá? O que acontece? Aqui em cima não tem uma primeira parte, tem só uma foto, tá? Então, eu vou só falar para vocês o pequeno trecho que foi escrito aqui. Patrick is a seafood restaurant owner. Ou seja, Patrick é o nome dele e tá falando algo que ele é. Seafood. Sea vem de oceano, mar. Food, comida. Então, comida com quê? Comida com referente a quê? Tá? Aí tá falando, ó, restaurant, palavra cognata. Owner. Owner vem de proprietário, dono. Então, quer dizer que ele é o quê? O Patrick é um dono, é um proprietário de restaurante de comidas o quê? Seafood, né? Que tipo de comida que é essa, tá? He worked there for 15 years. Aqui foi bom que já escreveu o número na forma de algarismo, na forma numérica, né? Então, ó, he worked. Normalmente, quando os verbos terminam em ed, é passado. Ao contrário do primeiro texto, esse texto aqui tem várias palavras no passado. Então, normalmente vai terminar em ed se for um verbo regular, um verbo comum. Então, he worked. Work, trabalhar. Se aqui é passado, ele o quê? Ele trabalhou, ele trabalhava. He worked there, ou seja, ele trabalhou onde? There, here, there, tá? Ele trabalhou for 15 years, por 15 o quê? Tá? The restaurant was his father's before. Lembra que eu falei que esse apóstrofo S pode indicar que alguma coisa é de alguém ou já foi de alguém? Mostra a questão da posse. Então, the restaurant, palavra cognata, bem simples aí. Was é o verbo to be no passado. Era, foi. O verbo to be não significa ser ou estar. Então, quando eu faço a conjugação desse verbo no passado, normalmente vai significar isso. Era, estava, foi, tá? Então, o restaurante foi do pai dele. Do pai dele quando? Before, ok? Later, before, ok? His father retired and gave the restaurant to Patrick. His father, o pai dele, seu pai, retire. Ó, o verbo é retire, ganhou esse D porque é passado. Então, vocês procurem retire, sem o D. Aí, você sabe que tem o D porque é um verbo regular no passado. Aí, você vai traduzir no passado, tá? And gave, aqui já é o verbo, né, irregular, porque a palavra certa é give. Give é presente, G-I-V-E. G-I-V-E, give. Give é dar, doar,
conceder. Se é gave, deu, doou, concedeu, tá? Passado aqui, é um passado irregular, tá? The restaurant to Patrick. He liked, novamente, ó, o verbo terminou em ed, verbo regular, passado. Like é um verbo que vocês conhecem, né? He liked his job very much. Eu já falei isso para vocês. Very much, é intensificando, tá falando que é muito, que é demais, que é bastante, né? Patrick liked to be in the restaurant and served fresh seafood to his customers. Customers parece costume, mas não é. É uma palavra que se refere a cliente, consumidor, tá? O que acontece, galera? Eu não traduzi todo o texto. Eu te ajudei a entender um pouco mais. As coisas que eu não falei, as coisas que eu não traduzi, é para ensinar você a pensar e a procurar conhecimento. Então, o que eu não falei, pegue o dicionário e traduz. Assim que você acabar de traduzir, tá? Porque o primeiro aqui, que foi a letra A, perguntou qual que é a ocupação dele. Através do texto, a gente já descobriu. Né? A foto ajudou, mas o texto contribuiu mais. A letra B. Retire do texto palavras ou expressões que você consegue reconhecer por serem parecidas com as palavras em língua portuguesa ou por entendê-las pelo contexto. Então, aqui vocês vão escrever tanto as palavras cognatas, que são as palavras que parecem com português, têm o mesmo significado, quanto as palavras que você já conhece. Tem alguma palavra aqui que você já aprendeu, que nem eu falei do like, que às vezes muitas pessoas já conhecem o que é a palavra like. Então, aqui na letra B, vocês vão escrever todas as palavras que te ajudaram a entender esse texto. Tudo bem que eu traduzi um pouco, mas se eu não estivesse aqui te ajudando, como você faria esse exercício? Que palavra teria te ajudado mais a entender, tá? Letter C. Letra C. Verifique o significado das palavras honor, before, retired, customers. Algumas eu já falei o significado, então você volte, né, no vídeo para você ver o que eu disse, ou já pesquise no dicionário, porque pode ser que você veja mais significados, tá? E lembrando, o S aqui é para mostrar que é plural e o D aqui para mostrar que é passado, tá? Para melhor entendimento do texto. Letra D. Is Patrick a cook at the seafood restaurant? Aqui está perguntando algo sobre Patrick, se ele faz uma coisa lá no restaurante, se ele é responsável por uma área lá do restaurante. Se você traduzir o texto, se você traduzir a pergunta, você vai entender melhor. Aí se você vai responder que sim ou que não, tá? Então aqui em cima, na letra C, você vai dar o significado das palavras. Então escrevam as palavras de novo para treinar a escrita. Aí na frente das palavras em inglês que você vai colocar o significado em português. E a letra D você vai falar o que o Patrick é. Se ele é isso que está perguntando. Se for, você vai falar, sim, o Patrick é. Não, o Patrick não é. Palavra sim ou não em inglês, que vocês já conhecem, super fácil. E a resposta sempre é o sujeito primeiro e o verbo to be depois. Patrick is ou Patrick is not. Para falar que não, ok? Letter E, letra E. Is he happy working at the restaurant? Is he happy? Já vimos essa palavra happy antes e a palavra working também. Então, tá te perguntando sobre algo que ele sente com relação ao restaurante. Letra F, letter F. In your opinion, novamente, ó, na sua opinião, is seafood delicious? Aqui é uma resposta bem pessoal. Mas é para responder em inglês também. Faça uma frase bem simples. É deliciosa para mim? Não é deliciosa para mim? Eu gosto? Eu não gosto? É legal? Não é legal? Eu comi? Eu não comi? Você pode fazer respostas simples, respostas variadas, mas sempre em inglês e sempre com esses verbos. Gosto? Não gosto? Acho legal? Não acho legal? Enfim, tá? Number 4. Write sentence using the occupations. Frases simples usando isso aqui e usando o verbo to be. Então, por exemplo, driver, motorista. My father is a driver. Meu pai é um motorista, tá? My teacher is nice. Minha professora é legal, ela está bem. São frases simples. Você pode começar
por um pronome pessoal, I, you, he, she, it, ou pela profissão, driver, policeman, teacher, né? Enfim, você vai escolher qual palavra começar. Tem que ter o verb to be, que é o is ou are, porque se for plural você vai usar are, e o complemento é explicando sobre aquela frase, tá? E aqui terminamos a semana número 1, tá? As frases aqui, pessoal, lembrando, são bem simples, tá? Você pode falar, por exemplo, se elas trabalham aqui, trabalham fora. Você pode fazer vários tipos de frase, tá? Mas sempre frases bem simples, tá? Aqui tá falando para usar o verb to be ou outros verbos que você já conheça. Tem gente que vai fazer só com o verb to be, não tem problema. Se assim for mais fácil para você, excelente. Se não, faz com o verbo trabalhar, por exemplo. Alguns exemplos, tá? The postman works at the post office. O carteiro trabalha no correio, tá? Sempre que você for usar os verbos no presente, e sempre que for ele ou ela, o verbo vai ganhar S, ES ou IES. Combinado? Procure o significado das expressões, né? Igual aqui, a nurse works, onde que a enfermeira trabalha. E assim por diante, tá bom? Então, usem a criatividade, espero que tenha gostado. E fica aí para a próxima aula. Semana 2 já vem aí. Bye! Hello again! Sim, estamos aqui de novo para continuarmos o PET e fazermos a semana número 2, week number 2. Yes, PET number 3, número 3 o PET, não é mesmo? Vamos lá, pessoal. Eu sei que cada vez mais o PET está trazendo para vocês textos em inglês. E sim, muitos alunos não estão acostumados com isso, tá? Mas não quer dizer que isso é impossível, que é totalmente complicado. Estamos aqui para ajudar a todos vocês, tá? Claro que o ensino à distância é um pouco diferente, não, mas não pensem que é complicado. É só fazer a sua parte, usar o dicionário, o livro, o seu caderno, prestar bastante atenção, se esforçar, se dedicar. E, claro, estou aqui para ajudar vocês no que for preciso, tá? Então, aqui, ó, fala um pouquinho, uma curiosidade sobre o nome dos meses e os dias da semana serem escritos com letra maiúscula na língua inglesa. Sim, sempre vocês vão ver que os dias da semana e os meses do ano em inglês são escritos com letra maiúscula. Como eu já me acostumei, né, com isso, normalmente já escrevo até no português, tá? Primeiro porque realmente denomina alguma coisa, né, é um nome próprio, tá? E por ser professora de inglês, já me acostumei um pouco com isso, tá? Aí que tem o título do nosso texto, Origins of the Names of the Month, ou seja, origins, origem, yeah, of the names, dos nomes of the month, dos meses. Então, origem dos nomes dos meses. Então, não vai falar de qualquer origem, vai falar da origem dos nomes de quê? Dos meses do ano, tá? Tanto é que aqui cita um por um. As duas primeiras linhas aqui, que é a primeira frase, ela vai explicar de onde vem, tá? Então, ela explica que se veio de quê? Como, por exemplo, os dias da semana, vem de alguns nomes de deuses, tá? Então, aqui também vai falar de onde vieram os nomes dos meses. Se tem a ver com deuses, se tem a ver com o nome de alguém, se tem a ver com a história. Então, aqui as duas primeiras linhas se referem a isso. Se tem a ver com numeral, então tá tudo sendo explicado aqui. Eu aconselho vocês primeiro, para fazer esse texto, procurar as palavras que vocês já conhecem, procurar as palavras cognatas. Esse texto não está difícil de entender. Primeiro, porque ele tem muita palavra que você já conhece, tem muito nome próprio. E isso você já elimina de ser traduzido, tá? Então, muita coisa aqui, só de você olhar, você já consegue tentar entender. E eu aconselho você tentar realmente raciocinar para tentar aprender, para você conseguir fazer sozinho, tá bom? Então, aqui, ó, only a few names, apenas alguns nomes, tá? Of the month, né, dos meses, né? Were actually, foram realmente. Aqui é uma palavra cognata e aqui é um verbo no passado, um verbo regular que fala derivado, tá? Ou seja, passado regular, porque termina em D, né? Então, verbos terminados em D, ED e ED, verbos regulares no passado. A gente já viu isso nesse vídeo, né? Então, aqui tá falando de onde foi derivado. Aqui tem um nome próprio, ó. Roman, que é o quê? Romanos, tá? Então, aqui vocês vão ter que procurar essa palavra aqui, ó. Deity.
ela tá aqui no plural, tá? Essa aqui eu vou falar o que que é para você, é divindades, tá? Se você fosse procurar no dicionário, tá? Ela estaria terminada em Y. Aqui tá com IES, porque como ela tá no plural, o plural de palavras terminadas com Y e que tem consoante antes do Y, esse plural é feito de forma diferente. Você tira o Y e acrescenta IES, ok? Aqui vamos ver se tem mais alguma palavra diferente. Não. O resto ou é palavra cognato, ou é palavra conhecida ou fácil de se achar. Tá, então a primeira frase aqui é para mostrar a vocês a explicação, tá? Aí aqui tá explicando o porquê do nome do janeiro, do fevereiro, do março, do abril, do maio, do junho. Aí eu desço mais um pouquinho, vem julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Alguns meses têm uma explicação menor, outros têm uma explicação maior, tá? Alguns nós vemos, né, a gente vê muito nome, né, próprio, outros a gente vê mais numerais ordinais, tá? Assim como tem aqui, né? Fifth, quinto, e assim por diante. Umas a gente vê nome de planetas e assim por diante, tá? Então aqui tem várias explicações, tá? Algumas palavras vocês já conhecem, outras não. Um exemplo de palavra que vocês não conhecem, however. However quer dizer contudo, não entanto, então, portanto, tá? Mas também tem palavras que já são aí do vocabulário de vocês, tá? Vamos ver se tem mais alguma aqui que vocês não conheçam. Realmente, assim, a maioria vocês já viram em algum lugar por aí, tá? Mas as que vocês não conhecem, o dicionário ou o livro vai te ajudar. Essa palavra aqui, which, ela também quer dizer que ou qual, tá? É uma outra forma de usar isso, tá? Third também é número ordinal, que é o terceiro, vocês já aprenderam. Fourth também é número ordinal, quer dizer o quarto, tá? E assim por diante, tá, gente? Buds. Buds quer dizer broto, botão da planta, tá? Então, é uma palavra que também possivelmente vocês não conhecessem, tá? A palavra also quer dizer também, mas ela é usada no meio da frase, tá? Então, aqui são algumas palavrinhas que eu poderia dizer para ajudar vocês, tá? Ai, Érica, mas que chato, por que você não pode traduzir o texto todo? Porque vocês têm que tentar traduzir o texto sozinhos. E porque sim, tem muitas palavras conhecidas e palavras cognatas. E se eu vier falar tudo que está nesse texto para vocês, eu vou acabar revelando as atividades aqui. Porque a número 1 pergunta, marque no texto as palavras, né, ou expressões, até que repetiu, né, é só uma palavra aqui, tá? As palavras ou expressões que você consegue reconhecer ou que você já conhece. Marque no texto e escreva aqui. Marque no texto para você ir encontrando e depois você reescreva para treinar e para realmente responder. Que palavras são essas? Palavras cognatas, as palavras conhecidas, são aquelas palavras que você bateu o olho e conseguiu entender. Number 2, número 2. De acordo com o texto, os nomes dos meses foram dados, né, baseados somente nas divindades? Eu falei a palavra divindade. Mas será que só através de divindades? Divindades são deuses. Será que só através disso? Será que é só por isso? Será que só essa a origem? Tá? Justifique sua resposta. Se sim, por quê? Se não, por quê? Não coloque só sim, não coloque só não. Explique, tem um motivo para isso, tem uma causa para isso. Tem uma explicação, uma justificativa, tá? Number 3. O que os nomes dos meses outubro, novembro e dezembro têm em comum? Você vai lá no outubro, leia. Novembro, leia. Dezembro, leia. Tem alguma semelhança, alguma equivalência. Tem algo que é igual. Ser igual é comum, tá? Ou seja, é por isso, por aquilo. Não quer dizer que é totalmente igual, mas algo bem semelhante. Quase a mesma coisa, tá? Number 4. Qual o primeiro mês do calendário romano?
A gente tem um calendário, mas existem outros tipos de calendário. Vocês já devem ter aprendido isso na aula de história, tá? Então, de acordo com o calendário romano, que lá no texto fala isso. Para nós, o ano começa em tal mês, mas no calendário romano começava em tal. Então, não é para confundir a cabeça de vocês. Não é que a gente aprendeu errado ou eles que estão errados. São diferenças históricas, diferenças culturais. E a gente aprende o porquê disso na aula de história, geografia, tá? Não fiquem, mas por que cada pessoa falando que tal mês é o primeiro, sendo que ele é o quarto, é o quinto, é o décimo? Não se preocupe com isso. É um texto informativo para você conhecer a origem, conhecer a história e conhecer o quê? Várias outras opções, beleza? Number 5. O que aconteceu em julho para justificar o nome da escolha desse mês? Então, tem toda uma história por trás do mês de julho, lá explica, lá conta uma historinha para você, uma historinha muito interessante, é pequenininha, aí lá fala, chama julho, porque aconteceu isso assim com uma determinada pessoa, e quem fez isso, blá, 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 aí você vai olhar lá e vai encontrar esse porquê, tá? Number 6. Por que o agosto originalmente era outro e depois foi modificado? Ele ia ter um mês, ele teria um tipo de palavra para representar o seu nome, mas mudou. E teve um porquê para mudar. Aí você vai ver lá o nome, porque como é nome próprio, vai estar escrito de um jeito. Qual que é esse nome? Você vai escrever aqui. E por que mudou? Teve uma razão, tá? O número 7, 8 e 9 está escrito em inglês. Quer dizer que tem que responder em inglês? Se você conseguir, excelente, claro. Se você não conseguir, como aqui não está pedindo, não tem problema, tá? Is your name dedicated to someone in your family or someone famous? Your name, seu nome, é dedicated, dedicado a alguém, someone, em sua família, in your family, ou alguém famoso, someone famous. Number 8, número 8. What is the name of the city where you live dedicated to? Qual é o nome da cidade onde você vive dedicada a, ou seja, o nome da sua o nome da sua cidade foi dedicado a algum lugar? Né? Então, tá falando aqui, né? Qual é o nome da cidade onde você mora? Né? É dedicado a algum lugar? Tá? A pergunta que tá meio confusa, mas é exatamente isso, tá? Tá perguntando, né, se a sua cidade tem um nome específico e se esse nome foi dedicado a alguém, a alguma coisa. A nossa cidade, por exemplo, ela já teve outros nomes. Por que ela teve esses outros nomes? Por que ela tem o nome de agora? Várias outras cidades de Minas Gerais já passaram por isso. Não só de Minas Gerais, mas do Brasil. Então, vocês podem pesquisar com seus pais, avós, né? Que às vezes essa informação não vai estar na internet, mas outra pessoa consegue te ajudar. Number 9. Read the news from the site. Tá? Não, se você quiser acessar para você ver a notícia melhor, é news, notícia, novidade, né? Read, leia. Né? Então, read the news, leia a notícia from the site, do site. Aí aqui está o site, mas aqui também está o desenho da notícia. And answer, e responda true, verdadeiro, or false. False, true or false. Verdadeiro ou falso para as sentenças, para as frases. To the sentence. Correct the false sentence. Não é só colocar verdadeiro ou falso, não. Assim é fácil, né? Assim é simples. Viu que é verdadeiro? Ok, escreve true. Viu que é falso? Beleza, é falso. Mas escreva uma frase que explique por que é falso. Ou simplesmente escreva em português. É falso por conta disso. Tá? Por quê? Às vezes eu tenho uma frase aqui no texto em inglês que já te conta a resposta, que já te dá a explicação. Mas se você não quer responder em inglês, mas você já sabe o porquê que é falso, pode escrever com as suas palavras também. Não tem problema. Mas não deixe de explicar, tá? Então a letra A perguntou assim, o texto fala sobre um lugar quente? Aí você vem aqui e observa, ó, tem uma foto que pode às vezes te ajudar. O que tem nessa foto? Tem uma pessoa, tem um animal, o que tem?
Tá mostrando que um lugar frio, quente, com neve, sem neve, com sol, sem sol. Se tem neve, tá quente, tá frio. É isso que vocês vão observar. Aí aqui também, gente, no texto vai ter mostrando se é uma high temperature, temperatura alta, ou o quê? Uma temperatura baixa, tá? Então tem palavras. Para você saber se o lugar é quente ou não, procure a palavra temperature. Que aí vai estar falando se a temperatura é alta, baixa, né? Então, através do número da temperatura, né? Dos graus, você vai saber se é quente, se é frio. Mas a foto ajuda muito, tá? O texto afirma que este ano é o mais quente da história. Procure a palavra history. History é a matéria história que você estuda na escola, mas também é para falar da história da humanidade, da história geral, tá? Se você achar a palavra history, você consegue responder. Muitas vezes as pessoas ficam assim, como é que eu vou saber a resposta? Eu não sei traduzir o texto. Procurem palavras-chave, procurem palavras que tenham a ver com a pergunta, que nem aqui. Procura se tem a palavra quente ou frio, a palavra temperatura. Aqui eu te dei a dica, a palavra história, tá? Letra C. Os cientistas estão preocupados pelo problema do aquecimento global. Global warming, aquecimento global, tá? Seria isso. Procurem a palavra o quê? Cientista. Se eu acho a palavra cientista, provavelmente eu vou achar essa informação. As temperaturas são medidas semanalmente para verificar as mudanças que estão ocorrendo na natureza e no mundo. Procure a palavra natureza, procure a palavra mundo, procure a palavra temperatura, procure a palavra semana, isso tudo vai te ajudar a responder, tá? Letra E. As mudanças na temperatura estão sendo verificadas principalmente na África. Olhem se vocês achem a palavra África, tá? Então, novamente, palavra temperatura. Se vocês procurarem essas palavras-chave, vocês vão conseguir responder todas as perguntas. E algumas palavras são cognatas, tá? Algumas palavras são conhecidas, tá? Aqui tem algumas palavras que estão grifadas, tá? Igual aqui, ó, take place, temperature, environment. Essas palavras que estão grifadas te ajudam também a entender o texto e a achar a resposta, tá? Bem aqui, ó, sempre no início do texto já te mostra mais ou menos o assunto que vai ser falado, né? E às vezes tem a ver com o que está sendo afirmado aqui embaixo. Então, tem várias coisas que te ajudam a responder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo com a terceira e a quarta semana, ok? See you! Bye, bye! Oi, gente! Vocês estão sentindo a minha falta? Estou de licença maternidade. Vou ter vários filhotinhos com a graça de Deus, mas nem por isso estou deixando de dar assessoria no canal Se Liga na Minha Dica. Eu assisto a todos os vídeos. E vocês, têm assistido? Não percam, pessoal. Esse é um momento de aprendizagem. Venham comigo. Bye! Se liga na nossa dica. Au, au, au!